Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 3 de novembro do ano da graça de 2021. E nesta manhã, voltando ao texto de Hebreus e tendo a expectativa que os irmãos puderam considerar a lista das promessas que o Senhor tem feito sobre nós, aquelas promessas que nos sustentam, aquelas promessas que certamente Ele cumprirá e que são fundamentais na nossa caminhada com Ele. Eu gostava hoje de chamar a nossa atenção para o versículo 15. O irmão Edu, no domingo, chama-nos a atenção para este aspecto particular, mas eu gostava muito de hoje de ter alguma atenção sobre ele. O versículo 15 diz, depois dele ter falado sobre perdão, sobre o facto de Deus ter feito promessa, e estamos a falar no exemplo de Abraão, o versículo 15 diz que, e depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. E obviamente aqui estamos a associar-nos à experiência de Abraão para percebermos como também nós experimentamos e vivemos esta realidade nas nossas vidas. Este episódio este momento ao qual o autor da carta aos Hebreus, e que nós bem sabemos que é o nosso pai, se refere, remonta àquele momento e torna-nos àquele momento em que, em Gênesis 22, lá está registado que Deus vem falar com Abraão novamente e lembra-lhe o facto de que, na realidade, ele foi fiel ao ter entregue o seu filho Isaque. E é esse processo do cumprimento da promessa de Deus sobre a vida de Abraão que está aqui a ser lembrado. E por causa disso, Deus reafirma a promessa de o abençoar e de multiplicar e de fazer dele uma grande nação. Como é que nós lidamos com as promessas de Deus? Creio que uma das dificuldades que nós temos, de facto, é a nossa falta de paciência, a nossa incapacidade de esperar. Nós lembramos algumas das promessas que Deus fez sobre nós, que tantas vezes não sabemos esperar nelas. O Senhor Jesus Cristo, quando falava com os discípulos, em João capítulo 14, diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Esta é uma promessa que nós só poderemos e só vamos usufruir um dia quando Cristo voltar ou o Senhor nos chamar à sua presença. No entanto, a nossa vida é pautada por esta certeza. Sabemos que temos um lugar preparado pelo Senhor Jesus Cristo. E, obviamente, sempre que pensamos nas promessas do Pai, com toda a certeza, Cristo é o centro do cumprimento destas promessas. Ainda na sequência desta conversa, no capítulo 14 e depois mais à frente no versículo 13, ele diz, e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim que o Pai seja glorificado no Filho. O cumprimento das promessas de que Deus responde, da promessa que Deus responde às nossas orações, de acordo com a sua vontade e para a glória do seu nome. E nós podemos descansar dessa promessa. Nós podemos esperar que isso é uma realidade e que isso vai verdadeiramente acontecer. O capítulo 15 de João, nós bem sabemos, ele é-nos tão familiar e tão importante porque nos traz aquela imagem, aquela experiência da videira na qual nós permanecemos e está lá a dizer que se nós permanecermos nele, então mais uma vez a nossa vida de intimidade vai ser algo intenso. Ele vai responder às nossas orações, ele será glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Bom, nós poderíamos continuar a lembrar muitas das outras promessas que o Senhor tem feito. Estava-me a lembrar uma que nós encontramos em Atos, quando os discípulos e a igreja, naquele momento, os discípulos de Cristo, quer os 11, quer aqueles que eram já a expressão da igreja local, assistiram à ascensão do Senhor Jesus Cristo. Podemos até recuperar o texto para nos lembrarmos em Atos capítulo 1. Este é um momento realmente muito intenso e muito significativo do que
que é de facto esperar, esperar. E diz no versículo 10, e estando eles com os olhos fitos no céu, Jesus subia e eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de novo como visto subir. Nós podemos descansar. Esta é uma promessa que certamente será cumprida. E será breve que tudo isto vai se concretizar. Até lá, amados, precisamos de ter esta mesma experiência de Abraão. Precisamos de esperar com paciência. Porque, como somos lembrados neste texto e um pouquinho mais à frente, Deus não vai mentir. É impossível Deus não cumprir as promessas que nos fez. Este exercício de esperar com paciência no Senhor, nas suas promessas, é algo que obviamente transforma as nossas vidas e a nossa experiência diária. Abraão pôde esperar com paciência o cumprimento das promessas, e foram muitas. Aliás, a única razão, e nós no capítulo 11 vamos ver isso muito claro, a única razão porque Abraão conseguiu ultrapassar todo aquele momento difícil da entrega do seu filho Isaque lá no Monte Moriá é porque ele sabia que o pai iria cumprir a promessa de lhe dar um filho. E se de facto a faca tivesse descido sobre Isaque, ele descansava e esperava pacientemente no cumprimento da promessa do pai de que lhe haveria de dar novamente o filho. Este é um exercício de fé extraordinário, mas este é um exercício absolutamente essencial para a nossa caminhada diária com o Senhor. Não sabemos tantas vezes como e quando Deus vai cumprir as suas promessas. Nós temos uma casa, Ele foi-nos preparar. Quando é que vamos usufruir dela? Não sabemos no tempo, sabemos que lá chegaremos. Sabemos que Ele responde às nossas orações. Quando e quando, não sabemos, mas sabemos que Ele responde às nossas orações. Sabemos que podemos confiar, que Ele cuida, que Ele protege as nossas vidas. Ele orou ao Pai por nós. Ele disse, não peço que tires dos mundos, mas que os guardes do mal. O Senhor vai nos guardar do mal. E mesmo quando a nossa vida está em perigo, e esse é um cumprimento de uma promessa que de facto nós não podemos esquecer. Quando a nossa vida está em perigo, precisamos de confiar nesta promessa. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O Senhor Jesus é a fonte da promessa, mas é também a realização de toda a promessa. E mesmo que algumas coisas nos corram mal, sabemos que a nossa vida está nas suas mãos, protegida, abençoada por Ele. Nós somos alvo de um amor que não merecemos, mas Deus decidiu nos amar. Como responder a estas promessas se não esperar com paciência e com fidelidade, tal como Abraão fez, o cumprimento destas promessas? Creio que vale a pena continuar a pensar nisto, continuar a pensar e a lembrar as promessas que o Senhor tem feito sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de vós, e também vale a pena considerar em que momentos é que nós não temos esperado com paciência, em que momentos é que nós precisamos de parar para lembrar que Deus é um Deus que cumpre sempre as suas promessas e é impossível que Ele não as cumpra. Mais logo, querendo o Senhor, nos encontramos aqui para o nosso tempo de estudo bíblico e oração. Estão todos convidados. Será certamente um tempo abençoado. Entretanto, que o Senhor nos abençoe. Um dia muito abençoado para todos vós. Até logo. Até amanhã. Até quando o Senhor assim o permitir.